volta para falar sobre política. Já são meio-dia, mais 3 minutos. Não é boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Gênesis. Tudo em paz? Tudo sob controle? Foi bem recebido lá em Onildo, cabeleireiro? Rapaz, como sempre, né? Cada vez melhor. Tapete vermelho. Bom demais, tapete vermelho, cafezinho de primeira. Tambores rufando. É tranquilo. E um papo maravilhoso com o grande Onildo. Outro dia um amigo, colega de imprensa ligou e disse: rapaz, a minha esposa foi lá em Onildo, cabeleireiro, quando chegou em casa, quase que eu não conheço, 10 anos mais nova. Ele disse: e você e a Chita tem razão. Faz milagre. Faz milagre, é verdade. Pois bem, o MEC deve divulgar hoje às 7 horas da noite o gabarito da prova do Enem. Alguém fez as provas do Enem na sua casa? Não, esse ano não. Não. Passou essa fase. Então o gabarito sai hoje e é claro que há toda uma expectativa do pessoal que fez, porque isso é como lá atrás a gente fazia o vestibular. Sim. Ficava na expectativa da divulgação daquela lista que às vezes levava 3 dias no rádio, lembra? A gente lendo nome sem parar. É brincadeira não. Depois ainda tinha a segunda opção, terceira opção. Quando eu passei no vestibular, eu ouvi meu nome lá no Cariri, pelo rádio. Pois bem, a vibração pelava a cabeça, lá vai. A expectativa era grande. Eu divulguei o resultado do vestibular que eu tinha passado. Foi? Rapaz, interessante. Pois é. Antes era uma expectativa enorme. Pois bem, sai hoje. Então você que fez a prova do Enem, ou que você que tem em casa alguém que fez, hoje o gabarito oficial será divulgado pelo Ministério da Educação. O Supremo Tribunal Federal se debruça hoje sobre uma questão que interessa para muita gente. É a questão das visitas íntimas nos presídios, vista íntima. Dizem que há um constrangimento e... Como é que faz? Porque tem gente sempre querendo entrar com drogas, a gente vê isso todo fim de semana, todo dia de visita, mas tem também uma outra questão que está envolvendo o Supremo, é que o ministro Gilmar Mendes disse que o Supremo derrubaria projetos que autorizassem o Congresso a cassar decisões da chamada Alta Corte de Justiça do Brasil. O ministro também é contra a proposta de Arthur Lira, presidente da Câmara, de limitar o que eles chamam de poderes do Supremo, ou limitar quem pode acionar o Supremo Tribunal Federal. O fato é que tem uma PEC de número, deixa eu ver aqui direitinho, que anotei para não esquecer, 50/23, que é aquela PEC que pretende limitar decisões monocráticas de ministros do Supremo e também diminuir, reduzir a história do pedido de vista por parte de magistrados, que às vezes tem pedido de vista que pede e não havia tempo para... entregar o voto vista. Hoje já há um tempo, mas o Congresso quer reduzir ainda mais isso aí e tem esse quiprocó. O ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista ontem dizendo que se o Congresso aprovar essa PEC de número 50/23, o Supremo pode derrubar. Imagina a confusão que vai dar isso aí, essa guerra agora. Antes era Bolsonaro com o Supremo, né? Agora é Senado, Congresso com o Supremo Tribunal Federal. O fato é que é só esse pessoal pegar aquele livrozinho da capa verde e dar uma lida direitinho, todo mundo ali sabe ler, no Congresso, no Palácio do Planalto, no próprio Supremo, sigam, tinha lá um comercial nos anos 70, que era de combustível, e dizia assim, siga os caminhos do tigre, lembra? Lembro, sim. Como não existe mais, eu vou dizer que o tigre dá esso. Então pronto, sigam o que diz a Constituição. Cada um no seu quadrado, cada poder fazendo o que está lá na Carta Magna, que não tem briga, que não tem treta, que não tem confusão. A confusão começa quando um poder quer entrar na seara do outro. Aí o negócio degringola completamente. Depois de 17 horas de voo, o pessoal que estava lá no sul da faixa de Gaza finalmente chegou ao Brasil ontem por volta das 11h30 da noite. Viagem de 17 horas não é fácil, não. Brincadeira, não. E é porque a turma desembarcou em Recife para estirar as pernas, foi lá no banheiro e tal. Então, grupo de brasileiros e alguns palestinos resgatados na faixa de Gaza chegou ontem a Brasília. Nós temos aí uma foto do presidente Lula, que foi receber o pessoal na base aérea com a primeira-dama Janja e 2 das jovens que vieram nesse avião da FAB. Agora, um pouco mais cedo, quando cumpria aquela agenda de ontem lá no Palácio do Planalto, sancionando a atualização da lei de cotas, o presidente Lula, sabendo que o pessoal já havia saído lá da faixa de Gaza, já estava voando com destino ao Brasil, achou de se reportar, achou de falar novamente sobre o conflito entre israelenses e palestinos. Soltou uma pérola que está repercutindo mal no mundo todo. Vamos ouvir? Está aqui. Nessa guerra, sabe, depois do ato
provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sabe, joga bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista está lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Olha, a fala de Lula, em tese, está correta. O que Lula disse aí é o que todos nós queríamos ver, é o que todos nós gostaríamos de ver. Agora, não me consta que Lula tenha servido o Exército, não me consta que Lula nunca tenha atirado em ninguém, mesmo em exercício. Não me consta que Lula tenha recebido treinamento de guerrilha, sobretudo de guerrilha urbana. Guerra, minha gente, ou o sujeito mata ou morre. Tem até um dito popular que diz assim, é ruim na guerra que a gente morre e não se enterra. Guerra é o vale tudo, infelizmente é assim. E os analistas internacionais todos, e a repercussão da fala de Lula é mundial, é universal, eles estão dizendo que com essa fala, Lula classificando Israel de também praticar terrorismo, está equiparando um governo, que é considerado democrático, dentro dessas circunstâncias, a um grupo terrorista. E que com essa fala, Lula estaria estimulando o antissemitismo. Ou seja, mais revolta ainda contra judeus e israelenses. É a análise que a gente está vendo aí nas grandes redes de televisão. Eu concordo com ele quando ele fala da questão dos inocentes, né? Porque é muito inocente morrendo. Mas não foram lá e mataram os inocentes de Israel? Então, olha, se a gente for entrar nessa briga, complicado. A gente não entende aquela muito complicado. Região do mundo. O fato é que em guerra todo mundo perde. Todo mundo perde. E outra coisa, eu falo porque, modesta parte, eu fui militar e recebi treinamentos para tal. Em guerras, todas elas, as instalações, escolas, hospitais, outros prédios governamentais são ocupados por pessoas que querem pegar o inimigo, fazer emboscada, enfim. É um terror. Guerra é um terror. Bom é quando a gente tem paz. Quando tem guerra é ruim para todo mundo, mas essa fala de Lula, que em tese está correta, porque quem é que quer ver criancinhas, idosos, mulheres, pessoas inocentes que não tem nada a ver com a guerra sendo trucidadas? Ninguém quer isso. Agora, quando se trata de um chefe de Estado, de um chefe de governo, aí ele tem que medir as palavras e falar de acordo com as conveniências do seu país e as conveniências internacionais. Protocolar. A agenda de hoje do presidente Lula. Compromissos começaram logo cedo com o programa, conversa com o presidente. Nesse programa de hoje, Lula se reportou à questão da guerra, mas também falou sobre a eleição da Argentina. Sim. Ele tem, todo mundo sabe, tem brasileiros ligados ao PT trabalhando lá pela eleição de Sérgio Massa. Sérgio Massa é o candidato governista, é o candidato que é ministro da Fazenda de lá. A inflação até outubro deu 175%. Lá está uma loucura. E o ministro ainda é primeiro colocado. Veja a situação da Argentina. E o outro parece que não bate bem. Porque as opções lá estão parecendo com outro país. Não, aquilo é como a gente lembrar o saudoso Zé Gotinha. É para perguntar assim, vale morrer? Lembra que o Zé Gotinha perguntava? Ou você, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Mas Lula deu pitaco hoje sobre a eleição da Argentina. Depois ele se reuniu aí com vários ministros, Fernando Haddad, Simone Tebet, ministra da Gestão, Esther Dweck, quem mais? Alexandre Padilha e até o advogado-geral da União, Jorge Messias, também esteve nesta reunião, nesta audiência. Agora, Lula está recebendo um cidadão chamado Andrés Opedal. Conhece esse rapaz? Não. Deixa eu lhe mostrar ele aqui. Mostra aí, Daiane, por favor. Depois a gente volta à agenda. Esse cidadão é um norueguês, sim, de uma empresa que explora petróleo e gás no mundo todo. E parece que vem conversar com Lula sobre aquela história da exploração lá em cima, no Amapá, sim, na região amazônica. Então, é uma audiência, uma conversa importante que Lula está tendo com esse cidadão. É norueguês. Vamos voltar então à agenda. Pois bem, às 15h, Lula estará conversando com Paulo Pimenta, das Comunicações, e com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos. E conclui a agenda de hoje, batendo um papo com o presidente da Transpetro, que é o Sérgio Bach. Muito bem. A agenda de hoje do senhor presidente Lula da Silva. Pois bem, essa história da esposa de um traficante, esposa do chefe do Comando Vermelho no norte do Brasil, na região amazônica, ter sido recebida 2 vezes no Ministério da Justiça,
Eu quero logo dizer que não foi pelo ministro Flávio Dino, mas ela esteve sim, essa cidadã esteve no Ministério da Justiça, está dando o que falar e, pelo jeito, deram munição aos bolsonaristas e ao pessoal que quer queimar Flávio Dino para ministro do Supremo. Dizem que foi fogo amigo. Dizem que quem divulgou foi gente de dentro do Ministério, porque quer ver o circo pegar fogo. O senhor Elias Vaz, que é o secretário do Ministério da Justiça para assuntos do Legislativo, saiu em defesa do Ministério e do próprio ministro, dizendo que ele foi que recebeu uma delegação, que isso ocorreu, se verificou, numa audiência que foi solicitada por uma ex-deputada do Rio de Janeiro. Vamos ver o que disse aí o Elias Vaz, do Ministério da Justiça. Eu quero lamentar esse episódio, né, dizer que, primeiro, se teve algum erro, né, esse erro foi de minha parte, por não ter, às vezes, feito uma verificação mais profunda das pessoas que ia receber, né? Porque eu poderia ter exigido que cada pessoa que entrasse na minha sala eu pudesse verificar. Aliás, é um procedimento que provavelmente a gente deve adotar daqui em adiante para não acontecer esse tipo de coisa. Isso agora, também eu quero lamentar qualquer ilação, qualquer tipo de consideração, inclusive de não considerar o combate que esse ministério está fazendo ao crime organizado. Então, eu acho que isso é efetivo, né, quando a gente comete um tipo de erro como esse. Agora, fazer uma ilação de como que a gente estivesse recebendo para tratar de qualquer situação absurda, né, de interesse de qualquer facção criminosa, tanto é que a reunião aconteceu de uma forma, inclusive, coletiva, com outros assuntos. Pois é. Você quer conhecer a esposa do tio Patinhas? Mostra aqui, Guto, por favor. Essa senhora aqui é a mulher do traficante que é conhecido como tio Patinhas, que está preso. Sim. Ele está preso. E ela está condenada, em segunda instância, a 10 anos de cadeia. Nossa. Só que está recorrendo em liberdade. Dizem, segundo a Justiça apurou, que ela é responsável pelas finanças da organização criminosa. Então, ela acompanhou essa ex-deputada e o assunto era debater a situação dos presidiários, como eles são tratados no sistema prisional, mas a coisa tem repercussão nacional. Foi ruim. Diz que agora o protocolo do Ministério vai ser quem vier para a audiência, seja lá quem for, e todos os acompanhantes têm que mostrar CPF, ficha corrida. A partir de agora, aquela história do brasileiro só fechar a porta depois de roubado, parece que vai valer também no Ministério da Justiça. Agora ficou ruim para Flávio Dino dar as explicações, sim, né? Sem dúvida. Ficou muito ruim. Plano local. George Coelho, ex-prefeito da cidade de Sobrado. Sobrado é ali, pertinho de Sapé, coladinho em Sapé. Foi reeleito presidente da FAMUP no dia de ontem. Está aqui. 61% dos membros da FAMUP votaram e todos os que foram votar, votaram nele. Então está reconduzido à presidência da FAMUP. Bem votado. Agora, muitas críticas na imprensa, porque o pessoal diz assim, a FAMUP, Federação dos Municípios da Paraíba, deveria ser presidida por um prefeito que estivesse com mandato. Só que o estatuto da instituição diz que pode ser um prefeito e pode ser um ex-prefeito que um dia pode voltar a ser prefeito. Então a gente não vai aqui entrar no mérito nem participar dessas discussões. E o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, ontem deu mais entrevistas dizendo que o Republicanos está esperando ainda por Romero Rodrigues. Romero vai ser candidato a prefeito de Campina. Adriano Galdino voltou a dizer que crê no desembarque de Romero, no partido dele, o Republicanos, para disputar a prefeitura de Campina Grande. Está vendo aí? É isso aí. Boca maldita. Vamos à boca maldita. Diz respeito à prova do Enem. Um deputado do Partido Liberal do Estado de Goiás, deputado federal, chamado Marcelo Gayer, ao tomar conhecimento do conteúdo das provas do Enem, e ele participa desse grupo do Partido Liberal que acha que a prova teve muita coisa ideológica para estimular os jovens a pensar nisso ou pensar naquilo, para influenciar de um modo ou de outro, disse que a filha dele, que fez o Enem, se tirar uma boa nota nessa prova, vai ser punida por ele. Nossa. Preste atenção. Eu falei para minha filha de 17 anos que fez essa porcaria aqui no domingo, que se ela tiver tirado uma nota boa nisso daqui, ela vai sofrer punição. Porque se uma pessoa que tira uma nota boa nisso aqui, uma pessoa que se sai bem nessa abominação, já não é mais um indivíduo. É um avatar ideológico. É uma pessoa que nunca vai alcançar os seus reais potenciais, nunca vai conseguir pensar por conta própria, mas talvez um dia vire um parlamentar para sentar aqui na educação para defender as abominações que a esquerda defende. Obrigado, presidente. Tem cabeça para tudo no mundo, não tem? Que absurdo. Tem cabeça para tudo no mundo.
Tem gente para tudo no mundo. E o Calçadão, que é implacável com essas coisas, diz, pergunta a Anchieta que nota ele dá. Para ele, zero. Zero. A menina talvez mereça uma boa nota, né? Exatamente. Talvez mereça uma boa nota. É isso, Anchieta. É isso aí, Paulo. Um abraço novamente para o Nildo, para o Júnior, para toda a equipe Pra lá de todos Nildo eles. Cabeleireiros. Grande abraço. Um abraço. Até a próxima, meu Tchau. amigo. Bem, vamos falar agora sobre o caso Ana Sofia.